Então hoje eu quero falar sobre um tema, eu vou dar continuidade que eu comecei na quinta-feira falando sobre avivamento, mas algumas realidades sobre avivamento, e o tema da minha mensagem hoje é: eu quero mudar, mas não consigo. Isso, agora sim. Quero mudar, mas não consigo. Eu não sei se alguém aqui se identifica. Será que você pode ser sincero com você mesmo e de repente parar para pensar, será que existem áreas na sua vida que você tem tentado mudar, mas não consegue? Tem áreas, talvez, na sua vida que você tem lutado, inclusive, há algum tempo para vencer, para mudar, mas você não tem conseguido. Você luta, você cria estratégias, são comportamentos, são maus hábitos. Você tem lutado há um tempo, mas você não tem conseguido encontrar a vitória. Hábitos ou sentimentos, que você vive esses sentimentos de forma recorrente, e ele determina, as suas atitudes, os seus hábitos, os seus comportamentos, porque como o homem imagina, assim ele o é. Então talvez são pensamentos e sentimentos que você vem tentando vencê-los e mudá-los dentro de você, mas você não consegue. Sentimentos de solidão, sentimentos de raiva, irmão. Tem gente que acorda com raiva da vida. A pessoa está braba e não tem... Por quê? Não sei. A pessoa fala bom dia. Bom dia por quê? Entendeu? O pessoal fala que amanheceu com o pé esquerdo, né? Não, irmão, não, é alma mesmo. São coisas que você vencidas, a pessoa não consegue, às vezes ela quer, mas ela mesmo não gosta de ser assim. Sabe, pessoas que tentam vencer problemas conjugais há meses, semanas, alguns há anos e não conseguem vencer problemas conjugais, problemas familiares, relação entre pais e filhos, pessoas que têm tentado vencer o hábito da bebida, creem em Jesus, frequentam a igreja evangélica, mas a bebida ainda é algo forte na vida dessa pessoa. Ou pessoas que até falam, no dia que eu vencer isso, eu vou entregar minha vida para Jesus. E a pessoa, ela sabe que é errado, está fazendo mal para ela, para o fígado, para o corpo, para a mente, para a produção do seu trabalho, para o seu recurso, mas ela não consegue vencer o maldito do álcool. Pessoas que não conseguem vencer sentimentos de estagnação espiritual. Ela está na igreja um tempo, mas parece que a vida dela não rompe, parece que acontece com todo mundo, parece que todo mundo sente a presença de Deus, todo mundo ouve a voz de Deus, todo mundo tem uma experiência nova e parece que você está estagnado, você está naquele lugar que nem avança, nem retrocede, você está ali estagnado e você não consegue vencer isso, você quer, você sabe que até Deus quer para você, mas você luta, mas não consegue. Pessoas que não conseguem vencer, irmãos, a pornografia, o acesso escondido, seja na palma da mão, no celular, seja no computador, seja numa televisão, seja numa revista, eu não sei, mas existem pessoas que são viciadas em pornografia. E a pornografia leva à masturbação, e leva a pensamentos impuros, e leva à infidelidade, leva a sexo fora do casamento e antes do casamento. Pessoas que têm tentado lutar contra esses hábitos, contra esses comportamentos viciosos, comportamentos maléficos, que prejudicam a pessoa mesma, mas ela não consegue vencer. Tem alguém comigo aqui? Esse amém está sonolento demais, irmão. Tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus, irmão. Eu vou jogar água daqui de cima hoje. Deixa eu ver quanto de água tem aqui para ver se dá. Pessoas que querem vencer, irmãos, jogos de azar. Eu conheci uma época, quando eu era pastor da presbiteriana, tinha uma senhora na igreja, irmão. Ela lutava, irmãos, há muitos anos, ela não conseguia vencer, ela era viciada em jogos de azar. A gente brinca, né? Tem irmão que fala, pastor, eu vou fazer uma vezinha ali. Se eu ganhar, eu dou o dízimo. Eu falei, não me conta, miserável. Não me conta. Quer comprar o pastor dizendo que para eu permitir ela jogar para dar o dízimo. Não. Mas essa senhora, um dia, ela me procurou, irmãos. Eu nunca esqueci isso. Nós estávamos numa convivência da igreja, ela chegou e, pastor, senta aqui do meu lado. Ela falou, pastor, eu preciso confessar algo. Eu luto com isso há muitos anos. Eu sou viciado em jogar baralho. E apostado, né? E ela já tinha feito muito mal à sua vida, suas finanças, à sua família. Ela não conseguia vencer aquilo. Outras pessoas não conseguem largar a nicotina, fumo, cigarro. Pessoas não conseguem largar, irmão, o orgulho, a preguiça. Pessoas sabem que tem que romper na América, mas ela é preguiçosa, irmão.
Pessoas com pensamentos destrutivos. Talvez não é você, mas você conhece alguém na sua família, na sua parentela, não sei. Eu sei que são hábitos, irmãos, estão matando as pessoas, estão destruindo casamentos, estão roubando o que Deus tem para as pessoas, estão causando prejuízos enormes, irmãos, dentro de uma casa, dentro de uma família. E voltando para a minha mensagem de quinta-feira eu falei sobre um dos maiores avivamentos que aconteceu em Gales, começou no dia 31 de outubro de 1904. Um jovem de 26 anos, chamado Evan Roberts, ele chama o pastor dele e fala, deixa eu liberar uma palavra, pastor. E o pastor fala, pai, é o seguinte, depois do culto, se você quiser falar para alguém, e alguém quiser te ouvir, pode liberar. E aí, irmãos, acabou o culto, todo mundo foi embora, ficaram ali um gato pingado, 17 pessoas, entre adolescentes e jovens, o resto só foi embora. Para ouvir aquele jovem de 26 anos, e ele liberou uma palavra que catalisou o maior avivamento da história da igreja, irmãos. No país de Gales. Era 31 de outubro de 1904, ele libera 4 tópicos naquela mensagem. Quinta eu preguei sobre o primeiro. O primeiro tópico que ele falou, irmãos, para vivermos um avivamento genuíno, irmãos. Vivemos tudo que Deus tem para nós. O primeiro tópico que ele ministrou naquele dia, eu falei quinta, foi: nós precisamos confessar todo o pecado conhecido na nossa vida. Confessar o pecado. Se você quiser ouvir essa mensagem, está lá no YouTube. O segundo tópico que ele fala é abandonar hábitos duvidosos. E é sobre isso que eu vou falar hoje. O terceiro tópico é ouvir o Espírito Santo e obedecer imediatamente. E o quarto tópico é compartilhar a sua fé em Cristo Jesus. Hoje eu vou enfatizar no segundo, que é abandonar hábitos duvidosos. E William Seymour, ele ensinava, irmãos, para as pessoas, é necessário para vivermos o arrependimento genuíno, e Deus tem prometido sobre Jacksonville, amém? Nós estamos cavando poços em Jacksonville, nós vamos desentulhar poços em Jacksonville, nós estamos crendo que Deus virá sobre a maior cidade da América. Não é, queridos, nós não estamos aqui para concorrer com a igreja, nós não estamos aqui para nos comparar com a igreja, nós estamos aqui para fazer o que Jesus nos mandou fazer, e crer no que Jesus falou para nós, e é isso que nós estamos buscando incessantemente, irmãos, e trabalhando fortemente, intensamente para isso. Nós queremos viver um avivamento, não só ler sobre avivamento, conhecer histórias de avivamento, mas escrever e viver sobre avivamento. Um dia os nossos filhos vão falar sobre os avivamentos, não que eles leram lá no passado, mas eles vão falar, um dia, nos dias dos meus pais, Deus visitou a nossa cidade. E eles vão pegar essa tocha e vão levar para a geração deles. Mas nós precisamos de pais incendiados para incendiar a próxima geração, irmãos. Crente, meia boca está cheio demais, irmão. Nós precisamos ser incendiados. Querer algo mais de Deus, irmão, pelo amor de Deus. Algo mais de Deus é necessário para a gente viver o que Deus tem prometido para nós, porque Ele profetiza, mas a profecia, ela não é uma garantia da experiência, a profecia, ela é uma semente que precisa ser regada. Amém? E aquele jovem prega sobre isso, e ele diz, olha, é necessário você fazer algumas perguntas para a sua vida diariamente. A primeira é, tudo que você for fazer de comportamento, de atitude, de hábitos diários, você para e olha para aquele hábito, para aquele comportamento e faz uma pergunta. A primeira é, isso glorifica a Deus? Isso glorifica a Deus? Você tem um hábito de fazer algo, de comer algo, de beber algo, de falar algo, de agir de certa forma. Para e pergunta, isso glorifica a Deus? Eu tinha um pastor, meu primeiro pastor, Patrício Ribeiro, pastor que me batizou. Ele entrava lá na nossa sala, no escritório, quando eu era da presbiteriana, trabalhava lá, já era seminarista, ele entrava, sempre contava as mesmas piadas, a gente tinha que rir sempre, das mesmas piadas, todo dia. E aí, por respeito e honra a ele é nosso pastor. Por isso, se eu contar uma piada para você, você tem que rir, tá, irmão? Por favor. Eu sou ruim de piada, eu sou um cearense do Paraguai, eu não sei contar piada. Mas eu sou bom demais para rir. Eu rio fácil. E aí o pastor Patrício, ele falava assim, irmãos, falar dos outros é pecado, mas que distrai. Ele sempre falava isso para nós. Falar mal dos outros é pecado, mas que distrai, não é? Aí nessa distração prazerosa para a carne miserável, tem pessoas que tornam isso um hábito. Sim ou não? Senta numa roda de amigos, o que ele vai fazer? Para distrair, deixa eu falar um negócio aqui. É, irmão, já pegaram, tem gente que já pegou aí.
Lashon Hará. Tem gente que quer ser o bobo da corte. E ele acha que está bombando no meio da roda dos crentes, ele vai falar da vida de alguém, irmão. Para distrair a turma, né? Mas ele está só sendo besta, irmão, ele não sabe. Distrai. Porque quem foi que disse que as coisas da carne não são satisfatórias para a carne? Se não fosse satisfatórias para a carne, se não gerasse prazer, a gente não ia ser tentado a fazer, sim ou não? Só precisa ser inteligente, irmão, para pensar um pouco. Como é que eu vou ser tentado para fazer uma coisa que não vai ser satisfatória para a minha carne, para gerar satisfação e prazer em mim? Distrai por quê? Porque gera satisfação, irmão. A gente tem um entusiasmo miserável de falar mal dos outros. Se a gente tivesse o mesmo entusiasmo para falar de Jesus, irmão, a gente já tinha ganho em Jacksonville. Então a gente tem que parar e perguntar, isso aqui glorifica a Deus? Ah, pastor, eu tenho um hábito de beber Coca-Cola. Eu conheci um cara, irmãos, lá em Coronel Fabriciano, quando eu era missionário da Jocum. Servia muito ali nas cidades de Minas Gerais. Morei um tempo em Governador Valadares, Coronel Fabriciano. E também ali em Contagem. E aí tinha um senhor. Ele gostava tanto de Coca-Cola, irmãos, mas tanto, que até quando ele tinha sede de água, ele botava um pouquinho de Coca-Cola no copo d'água. Assim. No café da manhã, Coca-Cola. Almoço, Coca-Cola. E era crente. Crente, irmão. Crente mesmo. Os filhos tudo da igreja. E aí, irmãos, a pergunta é simples. Esse hábito está glorificando ao Senhor? Esse é um hábito, eu estou falando de coisa simples, daqui a pouco eu vou entrar mais pesado, pode ser? Esse hábito está fortalecendo a minha vida espiritual. Esse hábito, esse comportamento está me aproximando ou me afastando de Deus? Quando a gente tem um hábito, irmãos, de falar da vida dos outros, isso aí aproxima as pessoas que estão nos ouvindo de Deus ou afasta essas pessoas de Deus? Pode falar, irmão, por favor, reage. Afasta as pessoas de Deus e nos afasta também. Quando a gente tem hábitos ruins, irmãos, hábito de acessar a pornografia, hábito de mentir. Conheci uma irmã na igreja, irmãos, uma menina de Deus, usada por Deus, participava do louvor, tinha um chamado missionário, forte, irmãos, forte. Mas eu conhecia a família dela, a minha família frequentava a casa da família dela. E o pai dela compartilhava com a gente que a filha dele tinha um sério problema de mentira. Ela mentia demais, irmão. E ela começou a mentir, sabe, aquelas mentirinhas pequenininhas, que o pessoal vai falar, não, é mentira branca, pastor. Já ouviram essa? É. Eu não sei de onde é que o pessoal tira essas coisas, irmão. Mas a pessoa vai alimentando um hábito e aquele hábito vira um estilo de vida. A pessoa mente, irmão. Mente descaradamente, irmão. E aí o Evan Roberts falava, se você fizer essas 3 perguntas para algum hábito ou comportamento seu, glorifica ao Senhor, fortalece a minha vida espiritual, me aproxima ou me afasta de Deus. Se a sua resposta é negativa ou duvidosa, abandona imediatamente esse hábito. Abandona de cara, irmão. Não questiona. Não deixa para amanhã. Decide abandonar imediatamente, irmão. A questão é, será que a gente tem condição de abandonar? Tem gente que até quer, né? Tem gente que quer abandonar, mas não consegue. Sabe que aquilo não glorifica a Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de... Quer comais ou bebais, tudo na nossa vida tem que ser para a glória de Deus, irmãos. Agora, nem tudo na nossa vida é pecado. Hebreus 12, 1 vai falar, irmãos, que a gente tem que se desembaraçar de pesos e pecados que nos atrapalham a correr a corrida que Deus tem para nós. Hebreus 12, 1. Ou seja, tem coisas na nossa vida que são pecados, mas tem coisas que são pesos. Mas a Bíblia manda a gente abandonar tanto o pecado quanto o peso, irmão. Estão comigo? Ah, pastor, não é pecado eu comer isso aqui. Não é pecado eu assistir, maratonar, por exemplo, uma série. Não é pecado, é entretenimento. E é bom, às vezes é saudável, irmão. É saudável. Às vezes, eu vou falar uma coisa para vocês não espalhem para ninguém, porque eu sou cearense. Pode falar? Eu amo sentar no meu sofá, quando eu tenho um pouquinho de tempo ocioso, e assistir programas de reforma de casa. 2, né? É macho, só acaba macho tem coragem de assumir um negócio desse aí. 3, 4. Rapaz,
Vamos fazer um grupo no WhatsApp? A gente falar quais são as revistas legais, os programas legais para a gente assistir. Irmão, quer ver? Eu amo, relaxa. Não é, é pecado, irmão? Não. Lá no Ceará diz que é viadagem, mas não é, irmão. É sério, irmão. Eu estou falando vida real, pode ser? Vida real. Mas não é, cara. Não é. Agora, se eu torno esse hábito excessivo, se eu não tenho mais tempo com a minha esposa, porque eu gosto de ficar assistindo Irmãos à Obra. Se eu não dedico tempo para os meus filhos, se eu não dedico tempo para ler a palavra, se eu não dedico tempo, irmãos, para orar, para estar com os irmãos, para visitar, para fazer coisas. Onde é que está o pastor? Está assistindo Irmãos à Obra, pensando na reforma da igreja. Não, irmãos, não está glorificando a Deus, está enfraquecendo os meus relacionamentos, não está me aproximando de Deus, e está, pelo contrário, esfriando a minha vida com Deus, irmãos. E não é pecado, mas pode se tornar um peso. Por isso, por favor, irmãos, eu não estou aqui de forma religiosa, legalista, condenatória, julgando ninguém. Eu só estou dizendo, irmãos, que existem hábitos, talvez, na minha, na sua vida, ou em alguém que eu e você conheçamos, que está sendo um empecilho para essa pessoa viver todo o avivamento, toda a transformação, todas as promessas e profecias que Deus tem para a vida de alguém. E nós precisamos abandonar alguns hábitos, mas às vezes nós não conseguimos. Não conseguimos, cara. Por isso que o Espírito Santo é tão necessário nesses dias. Porque não adianta pensamento positivo. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim: filho, quando você estiver num lugar que não tiver um banheiro assim muito adequado para usar, lugares públicos, na casa de alguém, sei lá, se você tiver com vontade de fazer número 1 ou número 2, o que você faz? Cruza o dedinho para trás e fala: eu não vou fazer xixi, não vou fazer xixi, não vou fazer xixi, não vou fazer xixi. Entendeu? Segura, meu irmão, mija para dentro, mas não vai mijar naquele lugar. Mesma coisa no número 2, né? Você vai no pensamento positivo. Só que a gente amadurece e continua pensando como criança, achando que só na força do pensamento a gente vai conseguir vencer coisas da nossa carne. Tem alguém pegando? Por favor, irmão. Fala para mim se você está pegando. Me ajuda a pregar, que aí eu vou pregar um pouquinho mais rápido. Tem gente que acha que só conselhos humanos resolve, tentativas estratégicas. Tem gente que acha que, pastor, eu vou tentar sozinho, eu vou vencer, pastor, eu vou vencer, eu vou fazer aqui um voto comigo mesmo. Irmãos, a gente não consegue. Tem pessoas que falam: pastor, eu vou orar, eu vou botar o meu joelho no chão, minha cara no pó, e eu vou vencer, eu vou conseguir mudar, pastor. E se eu te falar, irmão, tem coisa que não só orando, joelho dobrado e cara no chão, vai nos dar a força e a capacitação necessária que nós precisamos para vencer maus hábitos. Não vai, cara. Nossa, pastor, puxa vida, eu vou sair desanimado. Não vai, que eu vou te dar palavras agora que vai te animar. Não é palavra de motivação, não, é palavra bíblica, pode ser? O Espírito Santo diz em João 16:8 que ele vem para nos convencer. Primeiro, irmão, tem gente que nem sabe que os hábitos delas são maléficos, estão prejudicando, e são pecado alguns. E o Espírito Santo vai convencer nesses dias. Tem gente que é crente, sabe que é, mas aí não consegue vencer. E tem gente que é mau caráter mesmo, sabe que é e continua fazendo. Mas eu quero acreditar que aqui tem pessoas que querem transformação. Eu prefiro acreditar que aqui tem pessoas que querem mudança. São sinceras consigo mesmo, com o Senhor. Deus, eu quero, mas não consigo, me ajuda. Eu vou te falar como, irmão. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito vai nos convencer que é errado, que é um peso ou um pecado. E o Espírito Santo não só vai convencer, mas Ele quer nos dar meios de nos ajudar a vencer. A palavra do Senhor diz em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo de Deus, irmãos, que é derramado sobre toda a geografia quando o Senhor vem no avivamento, Ele é o Espírito da palavra. Ele é o Espírito da verdade. João 16:13. O Espírito da verdade vos guiará a toda verdade. É a palavra, irmãos. A palavra de Deus é a verdade, amém? A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus, ela não contém
a verdade, ela é a verdade absoluta. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a Bíblia, cara. E agora eu vou começar a falar da Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra do Espírito. Efésios 6, 17 diz, da armadura de Deus, nós temos o capacete, nós temos o cinturão, nós temos a couraça, nós temos os pés calçados com o Evangelho, mas diz que nós temos a espada do Espírito, que é a... Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo virá, irmão, sobre nós, com uma espada. E essa espada vai nos ajudar a vencer todo o mau hábito da nossa vida. Pecaminoso, maldoso. Hebreus 4:12, olha que texto violento, irmãos. Porque a Bíblia, eu falava para os nossos filhos hoje, a gente estava num tempo de leitura bíblica lá em casa. E eu falei, abre aí, Rafael, Cléo, estava eu e Janinha, no nosso escritório. Abre aí, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, vamos ler alto, irmão, pode ser? Hoje é domingo, vamos lá. Porque a palavra e eficaz, que é uma espada de dois, alma e espírito, juntas e medulas, apta para julgar os pensamentos e propósitos A palavra de Deus, irmãos, ela não é um livro qualquer. Não é um livro de papel qualquer, com letras qualquer, um livro inanimado. Inanimado, irmãos, é esse púlpito. Esse púlpito não fala comigo. É madeira, não tem vida, é inanimado. Ou seja, ele está aqui, ele cumpre um propósito de segurar coisas, mas ele não interage, ele não reage, ele não é eficaz em nada, ele não tem vida nele. Vocês estão comigo? A palavra de Deus, irmãos, ela é feita de papel, mas ela é viva. Ela é um livro, mas é vivo. Por isso nós chamamos de livro sagrado. Foi feita uma pesquisa, irmãos, nos Estados Unidos. E a média de quantidade de Bíblias nos lares dos Estados Unidos são 4 Bíblias. 4.4, na verdade. Vamos arredondar para 4, porque eu não sei como é que são 4.4 Bíblias, mas vamos dizer que são 4. E hoje nós contávamos lá em casa. A gente tem acho que mais de 10 Bíblias diferentes lá em casa. A média são 4 Bíblias. Que é a espada do Espírito. O livro sagrado. A palavra viva e eficaz, irmão. Ei, eficaz. Eficaz para dividir a sua alma do seu espírito, irmão. Ela é eficaz, irmãos, para entrar e separar junto a medula, ou seja, ela vai no mais profundo da minha e da sua vida, irmãos. É a palavra de Deus, irmãos, que ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração que ninguém sabe, mas a palavra acessa e revela o que tem na minha mente, na sua mente, no meu coração, no seu. A palavra ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Porque ela corta dos 2 lados, irmão. Quem lê e quem escuta. É a palavra de Deus. Agora a palavra de Deus, ela também é a água que santifica. Efésios 6, 25, 26. É a palavra de Deus que vai santificar a minha e a sua vida para vencermos o que nós precisamos vencer, irmãos. Para a gente conseguir a mudança que a gente precisa. A palavra de Deus, Jeremias 23, 29. Olha o que diz Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo? É uma pergunta que o Senhor está fazendo pela boca do profeta. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Como um martelo que despedaça a rocha. Ei! É a palavra de Deus, irmãos, que é como um fogo, vai consumir toda palha, vai consumir toda impureza na minha e na sua vida. É a palavra de Deus, irmão, que vai purificar, irmãos, pelo fogo purificador. É a palavra de Deus que é como um martelo, que vai bater no coração de pedra e vai quebrar esse coração, irmão. É a palavra que vai esmiuçar toda dureza, toda incredulidade, toda apatia, toda frieza, toda carnalidade, tudo aquilo que prende, que amarra, que cativa a mente. O poder da palavra, irmãos, vai esmiuçar tudo isso. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, ela é um espelho. 2 Coríntios 3, 18 vai dizer que ela reflete a glória de Deus. E de glória em glória eu e você vamos ser transformados. Tiago 1, 23, 24 diz que a palavra é um espelho, que aquele que escuta a palavra e não pratica é como alguém que se olha no espelho
e logo esquece do que viu. A palavra de Deus, irmãos, quando a gente está lendo, ela é um espelho diante de mim e de você. A palavra de Deus, irmãos, também, ela é a única capaz de purificar a nossa alma. Pela obediência da palavra, a nossa alma é purificada. Eu queria que soltasse esse aqui. Isso aqui é forte. 1 Pedro 1, eu acho que a igreja está precisando ouvir isso aqui. 1 Pedro 1, versículo 22, 23. Acho que tem ele aí. 1 Pedro 1, verso 2, 23. A nossa alma é purificada por meio da obediência à palavra. Tem? Não? E aí vai dizer assim, irmão, somente por meio da obediência à palavra. Vou ler aqui. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus. Irmãos, é a palavra de Deus que vai nos ajudar a vencer o comportamento da ira, do sentimento de vingança, da insensibilidade com o outro, da fofoca, da maledicência, da difamação, da falta de unidade, da quebra de vínculo. É a obediência à palavra de Deus que vai mudar comportamentos e hábitos que fazem as pessoas não viver esse amor fraternal. Irmãos, a igreja evangélica ocidental está recheada de carnalidade. Está forte a parada ali. Acho que as crianças marchando no espírito. Aleluia. Pastor, eu não consigo. Eu olho para o fulano, tenho vontade de dar na cara dele. Pastor, eu vou orar para Deus matar e levar logo. Irmão. Pastor, eu vou na igreja, mas ponho mais na frente, pronto. Irmãos, o conselho do homem não vai resolver. A tentativa pessoal, não, irmãos. A única coisa que vai mudar a gente é obedecer à Bíblia. É só isso, cara. Não tem atalhos. Não tem caminhos curtos. Não tem estratégias humanas. Que vai nos ajudar a amar o próximo com amor não fingido, mas fervoroso, ardente, como diz aqui 1 Pedro 1, 22. É a obediência à palavra vai ajudar a gente a liberar perdão, se perdoar. A palavra de Deus, irmãos, ela que vai nos dar capacitação para resistir tentações, não ceder a comportamentos viciosos, mas também ela vai nos aproximar do Espírito Santo. Porque foi Ele que inspirou as pessoas para escrever, irmão, cada um dos textos, dos livros, dos versículos. Esse é o livro mais vendido até hoje na história. Pega aqui agora isso aqui, irmãos. Ele é o livro mais vendido de todos os tempos. Mas nós nunca vivemos numa geração tão analfabeta, biblicamente falando. As igrejas estão lotadas. Nós nunca tivemos um tempo com uma igreja tão cheia no Ocidente, mas tão analfabeta, biblicamente falando. É por isso que não acontece, é por isso que não rompe, é por isso que não muda, é por isso que não vence, é por isso que não consegue transformação. Por quê? Porque quer a manifestação do poder de Deus num domingo, numa vigília, num sábado, mas não quer a continuidade de um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Eu vou falar algumas estatísticas para a gente terminar. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Gallup Organization aqui na América. Esse mesmo instituto falou que tem 4 Bíblias em cada casa. O State of Bible, em 2020, juntamente com o Instituto Barna, que é um dos maiores institutos de pesquisa aqui nos Estados Unidos, você pode dar um Google depois, Instituto Barna, disse que 35% dos americanos dizem que nunca leem a Bíblia. 35% dos americanos. Aí você deve estar pensando, opa, são os americanos. Não, nós estamos na América. Ou seja, em 2011 isso era 25%. Hoje são 35%. Assumem, não lemos a Bíblia. 60% dos americanos, ou vou botar melhor aqui, de quem mora na América, diz que lê a Bíblia menos de 5 vezes por ano.
comigo? Apenas 9% dos adultos dizem que leem a Bíblia diariamente. Adultos. Agora tem um instituto chamado Centro de Engajamento Bíblico. Em inglês é o CBE. Ele fez uma pesquisa, irmãos, com 40 mil pessoas durante 4 anos. 40 mil pessoas durante 4 anos. Olha o que eles apresentam como resultado da pesquisa, mostrando o engajamento com a leitura da palavra, que é o Espírito, a espada do Espírito, versus hábitos e comportamentos diários. E a pesquisa diz que quem ler a Bíblia uma vez por semana, o contato com a Bíblia é ineficaz para qualquer tipo de transformação. Aqui, obrigado. Uma vez por semana é insignificante a transformação que vai acontecer na sua vida se você ler só uma vez por semana. Algumas pessoas só leem a Bíblia quando vem no domingo e ainda é outra pessoa que está lendo para ela. 2 vezes por semana é insignificante. Tem gráficos, se você quiser depois pega, eu te dou o link da pesquisa em parte em português, se você quiser até. 2 vezes por semana, se você ler a sua Bíblia, são 7 dias na semana, 2 vezes por semana. Vamos dizer que você vem na igreja no domingo e na quinta, né? Porque quem vem na quinta é mais avivado mesmo. Mas vamos lá, se você ler 2 vezes por semana, ainda é insignificante. É sério, pastor? É. Pela quantidade de outras informações e leituras que a pessoa tem, de acesso que entra no cérebro dela, o poder de transformação para me ajudar. Se eu ler a Bíblia só 2 vezes, eu quero mudar, não consigo. Se eu ler só 2 vezes, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber, eu quero parar de acessar pornografia, eu quero parar de ser grosseiro com a minha esposa ou com os meus filhos, ser um cavalo batizado. Eu vou ler 2 vezes por semana. Ei, vai ser ineficaz. 3 vezes por semana, o estudo diz que começa a melhorar um pouco. Irmãos, mas preste atenção, 4 vezes por semana ou mais, olha o que acontece. O sentimento de solidão cai 30%. Sentimento de raiva, 32%. Problemas conjugais ou familiares cai 40%, irmãos. Você, eu pastor, eu preciso de um psicólogo, de uma terapia, disso, aquilo, outro. Você precisa de tudo isso mesmo. Mas se você não ler a Bíblia 4 vezes por semana, no mínimo, não vai dar jeito. Agora, quer ter um casamento feliz, uma família boa, saudável, relacionamentos curados, não perfeitão, mas saudável? Irmãos, cria o hábito de ler a Bíblia 4 vezes por semana, cara. Será que vale a pena, mano? Para ter um casamento feliz, filhos, bem. Irmãos, quem lê 4 vezes ou mais, cai a possibilidade de alcoolismo, beber, bebida alcoólica, 57%, irmão. Quem lê a Bíblia 4 vezes ou mais, o sentimento de estagnação espiritual, ele cai 60%. Quem lê a Bíblia 4 vezes ou mais, o contato com a pornografia cai 61%. Chances de sexo fora do casamento diminui 68%. Tem mais um. Sentimento de estagnação cai 60%. Não, aqui. 74% menos chance de se envolver com jogos de azar. Ou seja, aquela senhora veio falar para mim que não conseguia vencer o jogo, a carta, o baralho. A minha pergunta é: a senhora está lendo a Bíblia? Não adianta vir num culto babar, chorar, bolar aqui, ó. Pastor, põe a mão na minha cabeça. Não adianta, irmão, botar a mão na sua cabeça, dar uma martelada na sua cabeça. Vai afundar o seu cérebro, vai ter um traumatismo craniano, tanto que a pessoa vai orar na sua cabeça. Se você não decidir ler a Bíblia no mínimo 4 vezes por semana, você não vai vencer. Não é mágica, é um posicionamento. Estão comigo? Desejo, isso aqui é forte, os 3 últimos. Meu Deus, eu oro por isso aqui. Lagoinha Jacksonville vai viver isso aqui. Em nome de Jesus. O desejo, o entusiasmo de compartilhar a fé aumenta 200%. Nós vamos parar de ser crente 007. Tu é crente? Nem sabia. Para que espalhar? Não, nós vamos ser crente entusiasmado. Sabe o que é entusiasmado? É enteos. É Deus dentro de você.
quando você lê a Bíblia 4 vezes ou mais, mano, você vai querer pregar para poste. Você vai caçar um doente para orar. Você vai achar alguém para evangelizar. Meu Deus, vai aumentar 200%. Fazer discípulos aumentar 230%. E por último, 407% vai aumentar a sua capacidade de memorizar versículos. Eu não sei você, irmãos, eu quero isso para mim. Se você quer isso para você, fique em pé comigo. Hoje eu passei do horário. Fique em pé comigo. Eu não sei você, irmãos, mas eu acredito que nós queremos uma visitação do Espírito Santo. Mas como pastor dessa igreja, eu tenho orado, irmãos, para Deus trazer um tempo de maturidade sobre nós. Irmão, nós somos de brincar, de festejar, de vigília, de piada, de tudo isso, irmão. Mas nós somos uma igreja que precisa amadurecer pra caramba. Tem muita meninice, muita carnalidade. Mas eu sei que a gente quer vencer isso. Eu sei que você, igual a mim, você não está satisfeito. Tem coisa, irmão, na minha vida que eu quero vencer, cara. Tem coisa no meu casamento, na vida dos meus filhos, que eu quero vencer, irmão. E a única saída que eu estou encontrando, sabe qual é? Eu preciso de um derramado do Espírito Santo desesperadamente. Mas o Espírito Santo, quando ele vier, e ele virá, ele não vai vir só para encher um culto gospel e gerar um arrepio nas nossas costas. Ele vai nos levar para a Bíblia. A pessoa pode até cair aqui no chão do poder do Espírito, mas ela vai levantar e ela vai andar firme. Por quê? Porque ela vai ler a Bíblia no mínimo 4 vezes por semana. Ela não vai ser um crente oscilante que levanta aqui e cai acolá. Está cheio de crente assim, irmão. Cheio de crente oscilante, cheio de crente mudando, cheio de crente carnal, cheio de crente macaco, fica pulando de igreja em igreja. Sabe o que eu vejo? Falta o Espírito Santo. E falta a Bíblia, cara. Vamos ler mais a Bíblia em nome de Jesus, irmãos. Um conselho de pai e de pastor que eu te dou. Quer começar a ver mudança na sua vida e na sua casa? Leia a Bíblia 4 vezes no mínimo por semana. Por favor, levanta sua mão, eu quero orar por você. Pai, hoje eu não quero botar a mão em ninguém, mas eu quero liberar, assim, uma palavra de fé sobre os meus irmãos. Em nome de Jesus. Eu não consigo convencer. Não se trata de uma performance minha, uma homilética bem feita, uma apresentação de uma banda bem ensaiada. Ah, doce Espírito, só o Senhor consegue convencer a nossa vida. Só o Senhor consegue convencer o ser humano que ele precisa de transformação. E eu te peço, vem Espírito Santo sobre a cidade de Jacksonville, sobre as igrejas brasileiras, americanas, hispanas, de todas as etnias que existem em Jacksonville. Vem sobre, Senhor, a cidade de Jacksonville e visita-nos como o Senhor fez no país de Gales, onde as pessoas confessavam seus pecados, onde as pessoas abandonavam o hábito de ir para o pub, para beber as suas bebidas alcoólicas, para ir para os boates, para ir para os bares, para ir para as casas de pornografia, de prostituição. Eles mudaram de vida. Só o Senhor pode nos transformar, Espírito Santo. Eu oro por mim, pela minha casa, mas pela vida dos meus irmãos aqui e online. Nós queremos um avivamento. Nós não estamos atrás de um entretenimento gospel. Nós não estamos aqui disputando para ver qual a igreja que cresce mais em Jacksonville. Não, isso é balela, isso é meninice, carnalidade. Nós queremos um avivamento genuíno sobre a geografia de Jacksonville, não sobre uma denominação somente. Nós precisamos de mudança, mas sem o teu Espírito e o Espírito da palavra nós não conseguimos. Mas hoje à noite eu declaro que vidas começam a ser transformadas. Hoje à noite eu declaro, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, como profeta do Senhor nessa geração, eu começo a declarar casamentos restaurados, vícios abandonados, cativos sendo libertos, correntes sendo quebradas. Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma fome pela Tua Palavra como nunca antes, um desejo de ler as Escrituras. Eu declaro sobre os meus irmãos ouvidos abertos, para quando abrirem a Bíblia, ouvirem a voz do Espírito Santo
E as letras vão saltar porque o livro é vivo. E vai entrar e vai cortar. E vai nos convencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só me arrepiar. Não quero. Diga isso, diga isso. Emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Não quero só me arrepiar. Não quero só emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Não quero. Diga isso, diga isso. Vamos. Não Se essa é a sua vontade, declare isso. Emocionar. Não quero só experimentar. Quero Furioso, furioso, mergulhar. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em Aleluia. ti. Aleluia. Feche seus olhos, nós vamos fazer a última oração dessa noite. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que querem uma transformação, mas talvez elas não conseguem. São amarras nos braços, nos pés, são fortalezas na mente, argumentos contrários, sofismas na mente. São hábitos de tanto tempo que ela acha que não consegue mais, ela até desistiu. Mas hoje o teu Espírito se move no nosso meio. E a pessoa que precisa de mudança, de transformação e de libertação, eu declaro, hoje é o seu dia. Hoje, você não consegue igual a mim, mas o Espírito que vai te ajudar e me ajudar, Ele está aqui agora, disponível para tocar a minha e a sua vida. Por isso eu quero que você coloque a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu quero, mas eu não consigo. Por isso hoje à noite eu confesso os meus pecados, meus maus hábitos, comportamentos de risco, de vício, de prejuízo, que me escravizam, que prejudicam a minha casa, meus bens, minha família, minhas finanças, minha vida espiritual. Hoje à noite eu confesso, eu preciso de ajuda. Espírito Santo, eu quero receber hoje à noite o perdão dos meus pecados. E com a minha boca eu confesso, com o meu coração eu creio que Jesus veio e morreu por mim, para que haja perdão para a minha vida. E eu declaro que hoje eu quero que Jesus se torne o meu Salvador, Senhor da minha vida, Senhor dos meus hábitos, Senhor da minha vida completa. E você que estava desviado dos caminhos do Senhor, diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu volto, eu me arrependo, eu reconheço que estava com hábitos e comportamentos não cristãos, carnais, mas hoje o teu Espírito me convenceu e eu me arrependo e eu volto. Eu vou contar de 1 até 3, irmãos. Se há alguém aqui nesse lugar que fez uma dessas duas orações, no 3 você vai levantar a sua mão bem alto. 1, 2, 3. Tem alguém aqui hoje à noite que fez uma dessas orações de entrega do seu coração ou de retorno? Se você está online também, você pode colocar aí hashtag eu decido por Jesus. Tem alguém aqui hoje à noite deseja entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Se você tem timidez, fala com alguém que está do seu lado, fala: me ajuda. Amém? Tem alguém aqui? Se tiver, eu quero orar por você. Aleluia. Todo mundo crente? Se eu soubesse que só tinha crente, eu tinha pegado mais pesado. Amo sua vida. Estou falando com você como eu falo com os meus filhos, como um pai. Eu sei que você quer, você não consegue, eu também não consigo, mas nós vamos viver o que Deus tem para nós, com a ajuda do Espírito Santo e da palavra do Espírito. Deus te abençoe.